Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, encerramento do mês. Poderia ter encerrado melhor, né? Ibovespa caindo aí 0,7%. Já próximo de entrar no leilão de fechamento, estou antecipando aqui a análise de fechamento do pregão de hoje. Se você curte essa análise, deixa um joinha aqui nela. Se ela for útil para você de alguma forma, deixa um joinha nela. Eu vou falar do Ibovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3. Peço desculpas que ontem eu pulei PTR4 e Vale 3. Simplesmente as principais ações da nossa bolsa eu pulei por vacilo mesmo. Peço desculpas aí para quem assistiu a análise de fechamento do pregão de ontem. Vou falar de Natura, de Semin, enfim, operações que a gente tem em aberto. Abri uma operação hoje. E também falar aí de destaques de alta como Brasil Foods, destaque de baixo como Ipera, e atender aos pedidos de análise aqui. São 5 ações que eu vou atender de pedido de análise que vocês deixaram nos comentários aqui da última análise. Vamos lá, vamos começar aqui a análise, colocando aqui a tela mais cheia. Falar do Ibovespa, essa queda aqui de 0,7% praticamente aqui no pregão de hoje, não é legal, porque primeiro, ela confirma, eu já tinha comentado ontem na análise de fechamento do pregão, oscilasse abaixo dessa mínima aqui, aumentava a probabilidade de queda. Fecha abaixo aqui desse patamar, vamos ver se vai fechar abaixo, mas fechando abaixo desse patamar aqui, dessa região aqui, ó, já não é algo tão significativo, tão legal, vamos dizer assim, é algo mais representativo, um candle mais de força. Agora, qual o ponto que vai chegar um momento realmente muito importante? Aqui, ó, a gente teve o Ibovespa subindo 3 barras aqui nesse movimento. E aí o mercado já trouxe o índice para baixo. Beleza. Fez aí um pivôzinho de baixo, mas não foi muito longe, já voltou a subir. Fez aqui de novo 3 barras. Na quarta já veio para baixo novamente. Então aqui, se eu pegar, eu tenho 1, 2, 3 barras. Comparado às 3 da subida, está mais fraco ainda a subida do que foi a subida. Só que, qual é o momento importante? Fechou abaixo da média aqui. Se amanhã, sexta-feira, abertura de novembro, tiver algo assim, aí a gente tem um indício de mudança de tendência, que seria o principal rompimento aqui desse 132, 232. Mas é isso. O que a gente tem nesse momento é um apontamento para baixo. O Ibov aponta para baixo. O que eu ficaria atento é justamente isso. Se tiver algum sinal de reversão, ações gerando fundo ascendente, algo nesse sentido, como o Vale, eu vou mencionar aqui, mas isso eu ficaria atento para buscar a oportunidade de compra, mas olhando, logicamente, também para venda, no sentido de Ibov poder continuar afundando aqui, manter a sua atual tendência de baixa, que são topos descendentes, topo e fundo descendentes. Então nós temos aí um cenário mais negativo nesse momento e o Ibovespa fechando mal para baixo da média, fechamento com candle com corpo mais forte baixo, oscilação abaixo dessa mínima amplia a chance de queda do Ibov. Seguindo para a gente falar aqui e só para mencionar o Ibovespa aqui, o fechamento do mês, ó, o ponto negativo desse fechamento desse mês é que ele ficou descendente em relação ao mês anterior. Então já gerou um sinal de fraqueza. Só que ainda é dentro de uma grande barra de alta. E olhando para um gráfico semanal, está ali ainda em cima de um ponto importante, que é essa região aqui, ó. Gerou um novo sinal de alta, a semana de novo, tem 3 semanas batendo na média e não está conseguindo ir para cima. Vamos ver se o próximo pregão consegue ganhar força para cima e o Ibovespa fechar até acima da média, acima da máxima da semana passada, que foi de 131, 123. Seria o melhor sinal possível, sexta-feira aí, fechar a semana com alta e com acima de 131, 123. Mas nesse momento o que temos é um viés de baixa para o Ibovespa. Seguindo para a gente falar aqui do gráfico de 60 minutos do mini índice, a gente tem aqui um zigue-zague descendente, abriu o pregão caindo, usou ali a região de resistência do gap de baixo, bateu algumas vezes junto à média, a média já cruzando para baixo, e apoiando muito mais a operação na ponta vendedora, chegando até esse nível aqui de suporte. Abriu o próximo pregão subindo, gerando um sinal de fundo aqui, eu olharia sim para buscar a oportunidade de compra de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta. Na realidade seria quebrar a sequência, que ainda já vai ter mais 1 hora de pregão, mas é isso, gerar no sinal de fundo, ou se gerar o sinal de fundo já nessa última hora de pregão, das 17 para as 18, e amanhã amanhecer subindo ainda, vai apoiar mais olhar para a compra de fundo ascendente. Pivô de alta eu ficaria um pouco mais receoso, porque é contra a tendência do gráfico 60 minutos. Abriu caindo, dá para buscar a operação de venda ainda? Dá, mas eu optaria mais por topo descendente, mais por aguardar uma correção maior para fazer a venda. Por quê? Porque já tem um movimento mais prolongado para baixo e vai terminar ficando muito próximo da zona de suporte aqui, se for fazer venda de pivô de baixa.
né, que é aquela venda que você vem aqui para cima e se vier o pivô de baixo, você já vai estar mais próximo do nível de suporte. Então, optaria por topo descendente. Tá? E melhor ainda se as operações de venda acontecerem após um sinal de baixa, depois de tentar subir de maneira mais fraca. Algo assim, tenta subir, patina na média e volta a cair. No dólar, nós temos um dia aí de mudança de contrato, né? WDOX 24 para o Z24, vencimento do dólar. Pregão de hoje subindo. Deixa eu só ver aqui a questão do ajuste, vou deixar com o ajuste aqui no pregão de hoje. Subindo, a favor da tendência, sem sinal de baixa. Não perdeu basicamente a mínima do pregão de ontem, que ficou de perto de 770, a mínima de hoje foi 770. Para gerar algum sinal de baixa, teria que perder essas mínimas aqui. Então, como não tem sinal de baixa, a tendência de alta, seguimos de um olhar que apoia mais a operação de compra em nível de suporte. Como, por exemplo, se voltasse que abrir pregão para cima, fazendo sinal de alta, ficaria mais focado em compra. Aqui, está batendo na média, está gerando sinal de alta. Focaria em compra? Sim, preferencialmente acima dessa região aqui. Ideal fosse sinal de alta para cima dos 807. Já foi testado e foi respeitado, entrar comprando muito próximo dessa resistência seria algo mais arriscado. O sinal que mais interessaria seria isso aqui, sinal de alta acima dessa região. Por outro lado, tentou subir aqui, abriu caindo, vindo para baixo da média, aí eu olharia para a venda de topo descendente ou até mesmo pivô de baixo, mas principalmente topo descendente, tentando pegar um movimento para essa região de suporte aqui na faixa ali dos 776 a 770. Depois disso, eu vou falar aqui das ações, a PTR4 no pregão de hoje. Olha, hoje eu estou falando de PTR4, agora vai. Ontem acho que eu nem lembro a última vez, ou se eu já tinha esquecido alguma vez de não falar de Petro nem de Vale na análise de fechamento pregão, que elas são ativos fixos aqui da análise de fechamento pregão. A Petro está vindo para fechar o pregão de hoje na estabilidade. Acabou de entrar no leilão aqui de fechamento. Mas ela segue dentro de um viés de baixa. Então ainda é o ativo que pode até subir, mas não encaixaria compra para mim. Então lembrando, para quem está assistindo pela primeira vez essa análise aqui e não me conhece, eu não estou aqui para falar o que vai acontecer. Eu estou aqui para identificar um cenário dentro da minha metodologia e ver se está mais para a gente comprar ou está mais para a gente vender ou simplesmente ficar de fora. No caso da Petro, nesse momento eu ficaria mais de fora. E se fosse tomar algum risco, olharia um pouquinho mais para a venda. Mas, de maneira geral, eu até falei nas oportunidades da semana, ou no radar da semana, que venda seria mais interessante se tivesse vindo um pouquinho mais para cima aqui, para se afastar mais dessa região de suporte. Quem assistiu o radar da semana e também a questão de oportunidades da semana deve ter visto eu comentando justamente sobre isso. Se afastar mais, até na análise de fechamento, pregão, já cheguei a comentar a respeito. Mas, de maneira geral, é um ativo que ainda, nesse ponto aqui, no meio do caminho, não interessa muito se fosse focar em arriscar algo um pouquinho mais para venda. E compra se gerar realmente alguma sinalização mais forte de alta, e eu olharia até um pouco mais para day trade aqui do que para um swing trade, porque o cenário ainda está mais desafiador aqui para o swing trade nesse momento. Muito próximo da média para fazer a entrada, sem um sinal de alta aqui confirmado. Na Vale 3, a ação está dentro de um processo de correção, fez 3 candles muito fortes para cima, 3 barrinhas aqui de queda. A partir do próximo pregão, eu já ficaria de olho aqui de sexta para segunda-feira, dela de proporcionar algum sinal de alta acima da média móvel exponencial de 10 períodos, ou mesmo em cima dessa região aqui, de suporte das retrações Fibonacci, 61,77, 61,26 até o 60,75. Enfim, invadiu principalmente essa região, essa aqui, mais interessante ainda para buscar a compra, tentando pegar algo para cima. Então, seriam alguns pontos aí para possível entrada no papel. Se romper essa máxima aqui, dá para fazer entrada? Dá, só colocaria um pouco menos capital, muito próximo do topo, e dá para colocar um pouco mais se romper esse topo aqui, gerando um pivô de alta e confirmando a tendência de alta de curto prazo a favor da tendência de alta de curto a médio prazo. Seguindo para a gente falar aqui das operações, NTCO3 recomendei venda no pregão de hoje, o ativo perdeu essa região, gerou um pivôzinho de baixo, lateralizou, corrigiu, tentou subir ontem aqui, reverteu para baixo, recomendei venda, a venda foi executada, a ação está caindo aí 2,08% no pregão de hoje. Vamos ver se ela caminha aqui para baixo. Todos os detalhes dessa operação estão dentro do aplicativo DV Invest, ponto de entrada, qual é o percentual do capital a alocar nessa operação. Enfim, é uma operação a favor da tendência aí desse ativo, uma tendência de baixa de curto prazo, que está alinhada também com o sinal de baixa lá da tendência de baixa do gráfico semanal da semana passada. Enfim, é um ativo que eu não vejo com bons olhos para um prazo mais longo, e isso vai
vai contaminando os prazos menores, que é contaminado aqui para a tendência de baixa no gráfico diário. Seguindo aqui para o papel que a gente está comprado, a Semin está tendo uma alta boa, enquanto o Ibovespa está caindo 0,7%, a Semin está subindo aí 2,14% no pregão de hoje. Vamos ver se ganha mais força aí para cima, assim como o Brasil Foods, que a gente até encerrou ontem no objetivo, hoje é um destaque de alta aqui do Ibovespa. Vamos ver se também a Semin ganha mais força, batendo aí no primeiro nível de resistência na faixa 6,28. Acima disso, o próximo nível vai ter aqui uma região em torno de 6,38 e mais acima a região desses dois topos aqui, que fica ali em torno dos 6,65 a 6,70. Dá até para já pensar em fazer um reposicionamento de stop nessa operação que está aqui em andamento. Qualquer mudança que eu faça nesse sentido, você vai receber aí no seu aplicativo, no seu celular, no aplicativo da EVM Invest, a notificação sobre a mudança de stop e qual o novo ponto de stop de proteção aí, ou de lucro, ou pelo menos quase no 0 a 0 aí dessa operação. O outro ativo para a gente falar aqui são os destaques, né, os outros ativos. Né? Primeiro, os destaques do Ibovespa. Brasil Foods, alta de 1,55, perdeu um pouquinho de... Tá certo isso aqui? Porque aqui tá, no Profit está mostrando 3,02% e aqui está mostrando 1,55%. Enfim, enlouqueceu o Profit aqui. Mas, de maneira geral, o ativo era destaque de alta, quando eu peguei aqui as ações de destaque, onde ela chegou no objetivo que era por volta dessa região. Ela vai rompendo esse patamar e o próximo nível de resistência, além dessa que ela está agora, é essa aqui, ó, que ela tende a testar. Seria o caminho mais provável, bater na faixa dos R$ 27,35, onde vai ter uma resistência um pouco mais forte. Para buscar nova oportunidade de compra nesse ativo, eu aguardaria alguma correção no gráfico diário para uma compra no papel. A primeira compra que a gente fez foi aqui, nesse rompimento aqui. Então, aguardaria agora uma compra de fundo ascendente, preferencialmente para essa ação. Por quê? Porque já fica muito próximo de uma região muito importante de resistência e já com movimento longo de alta, apesar da sua tendência de alta de curto prazo. Ipera, destaque de baixa hoje, queda aí, ó, alguma coisa está errada com o Profit, hein? Alguma coisa está errada com o Profit. Está dando aqui queda de 1,2%. Eu lembro que teve um ativo que eu fiz hoje, a análise especial, acho que foi de Ambev ou foi de BBDC4. Eu fiz análise especial de BBDC4, que já está pública aqui, e tem a análise de Ambev que está restrita para os membros do canal, e eu devo liberar ela no sábado para todos aqui. Mas tem uma análise especial que foram duas empresas que divulgaram o resultado no pregão de hoje. E eu fiz uma análise especial desses ativos. E quando eu estava vendo, o ativo estava caindo e estava mostrando um retorno aqui, uma alta. Aí, cara, tem alguma coisa que está errada aqui, mas enfim, eu achava que era algo pontual, mas aqui eu estou vendo que está tendo algum problema no Profit, enfim, deve sair alguma... Tem até aqui uma atualização disponível que eu não fiz ainda, pode ser isso, que eles estejam corrigindo. Mas a questão é que o ativo está caindo aqui 7,97%. Vou pegar aqui daqui para cá, dá para saber direitinho, aí, ó, 8% basicamente de queda, que é isso aqui. A ação está dentro de um contexto de baixa no gráfico mensal, bem ruim, gerou um pivôzão de baixa, e a expectativa é realmente mais negativa possível para o papel em termos de risco para se tomar compra. Ah, eu quero comprar o papel, muito arriscado, já caiu muito, eu ficaria de fora. Sinceramente, não vejo nenhum sinal, algo que apoie, vou entrar comprando por causa desse nível de suporte. É um ativo que, seja para longo prazo, seja para curto prazo, médio prazo, eu não teria Ipera na carteira. Falando agora de Itube 4, a ação ameaçou subir hoje, voltar para cima das médias, perdeu força e perdeu essa mínima aqui. Mas pelo menos não ganhou tanta força assim para baixo. Mas o fato é que, olhando para o gráfico semanal, a gente tem 3 semanas subindo muito fraco aqui, que pode trazer justamente um movimento maior de baixa, buscando esses topos anteriores por volta dos R$ 34,00, número redondo. Principalmente se a semana que vem perder a mínima desta semana atual. Gráfico diário, o que seria bom para falar assim, vou arriscar uma compra nessa ação? Um pivô de alta, que é romper essa máxima. Primeira sinalização positiva, voltar a fechar acima dessas duas máximas aqui com nova máxima na sequência. Isso criaria uma expectativa de alta. Por enquanto está mais negativo, por enquanto o registro que a gente tem aqui é de está faltando força compradora para esse ativo. Ó. Não conseguiu permanecer acima desse fundo anterior, desse gap, ficou pouco tempo ali em cima, tentou voltar aqui para cima hoje, não conseguiu, a oscilação abaixo da mínima desse pregão amplia a chance de queda de Itube 4.
Pets 3, queda no pregão de hoje de 1%, a ação está dentro de uma tendência indefinida de curto prazo. Ela vinha de um zigue-zague ascendente muito fraco, que não ganhava força em termos de tendência, perdeu essa sequência aqui, volta para cima da média e está lateralizando. Se ela lateralizar um pouquinho mais aqui, romper aqui para cima, ok, daria para arriscar uma entrada mais na próxima semana. Sendo mais agressivo, amanhã se superar o 504 nessa sexta-feira. Sendo mais agressivo e colocar o stop aqui embaixo, seria mais interessante. Depois de Pets 3, lembrando só do cenário gráfico de prazo mais longo, é um ativo ainda com um cenário desafiador, gerou um fundo ascendente no gráfico mensal, está aqui em cima da média, mas ainda não ganhou tanta força. Olhando para o semanal ainda, ó, já gerou um fundo ascendente e não está evoluindo, não está indo. Então é um momento de indefinição ali de curto prazo, que precisa ter algo mais representativo aqui para cima. Tá? Pets 3, depois de gerar um grande candle assim de alta e não andar, não dar sequência, não é algo legal, que normalmente o que tende a acontecer depois de tantas tentativas de subida, o mercado resolve dar uma afundada. Então, atenção especial para quem está em Pets. Ambipar, a MBP3, é um ativo que, assim, eu já comentei aqui, eu não teria posição nesse papel, por mais que já tenha subido e tal. O que aconteceu com esse ativo, já comentei aqui, foi algo assim, diferente de tudo, então tem alguma coisa que não está legal aqui. Legal que eu digo que precisa ser investigado, vamos dizer assim, a CVM precisa bater ali em cima e ver o que aconteceu aqui, de maneira geral, porque essa subida aqui de 1.600% em pouco tempo, um papel entrando em leilão toda hora durante o pregão, enfim, mas não é o meu papel aqui, a CVM tem que atuar aí de alguma forma e verificar se está tudo certo mesmo. Mas o fato, só olhando para a parte técnica, é um ativo que está dentro da indefinição nesse momento, depois de um longo movimento de alta. Se fosse um ativo normal, que tivesse, enfim, não tivesse entrando em leilão toda hora, e não tivesse tido essa situação que eu já comentei aqui, que gera, quando eu falo gera ali um negócio que, tomar cuidado, porque pode acontecer algo que está fora do nosso, não só do controle, mas do aquele negócio que pode acontecer, uma surpresa muito desagradável, o ativo abre com baita gap de baixa, enfim, por algum motivo que saiu, alguma notícia negativa que saiu de tudo que isso aconteceu. Então, isso pode trazer uma perda grande. Se for entrar nesse papel, se tiver posição nesse papel, não tenha muito dinheiro, que pode trazer algo negativo. Vai que sobe bastante. Beleza, mas a gente sempre tem que pensar que a gente tem, em renda variável, a gente tem que controlar o risco. Porque em algum momento, se der errado, mesmo que seja com 5% de chance de dar errado, se der errado e você tiver uma posição um pouco maior, isso vai arrebentar seu capital. Então, sempre pensar que algo pode acontecer de forma imponderável, que você não estava ali, não estava no seu radar. E isso, nesse ativo aqui, eu ficaria no mínimo com o pé atrás. Por isso que eu não fico abordando aqui em termos de oportunidade de compra, o cenário está em termos de alta. E aqui, nesse momento que está acontecendo aqui, eu não teria posição. Não tem nenhum motivo que me leve a comprar aqui, por mais que ela suba, tecnicamente falando. Tá? Não faria entrada nesse ativo. A não ser que ele venha aqui, caia, venha aqui, teste essa região aqui assim, e bata aqui, gera algum sinal de alta depois de um movimento um pouquinho mais limpo para baixo. Dentro dessa supera máxima, perde mínima, eu ficaria de fora. A MBP3, então, quem tiver comprado, quiser colocar um stop abaixo do 126,70 ou pelo menos abaixo do 119,65. Esses fundos anteriores aqui. JHSF3, ação que está também uma bagunça aqui no gráfico diário, hein? Sim, quando eu falo também não é que ela é igual a MBP3, mas está de forma lateral, uma tendência mais indefinida aqui, ó. Dá uma pancada para baixo, já volta para cima, é uma baita pancada de baixo aqui, não fez nova mínima, que é algo positivo, já voltou para cima e superou essa máxima. Beleza, se fosse para arriscar alguma compra nessa ação, seria tomar um risco maior, porque isso aqui tudo é muita resistência pela frente, seria comprar a superação dessa máxima aqui, colocar o stop preferencialmente abaixo da mínima de algum pregão que fica abaixo da média, para tentar pegar algo para cima. Colocaria menos capital no primeiro momento. E a outra forma um pouquinho mais cautelosa seria através de fundo ascendente no gráfico diário ou sinalizações de alta acima dos 4,50. Então, ativo indefinido no curto prazo. E para a gente fechar aqui, M1TA34, BDR da Meta, né? Aqui nós temos um pregão que perdeu força no pregão passado, gerando sinal de baixa, quase um engolfo de baixa. Hoje confirmou esse sinal de baixa, que é de uma nuvem negra.
faz um fechamento abaixo da média, oscilação abaixo dessa mínima reforça a chance de queda e possível reversão da tendência de alta de curto prazo que ocorrerá se oscilar abaixo dos 114,40. Ou seja, quem está comprado no curto prazo e que só vai sair se o ativo perder a sua tendência de alta no gráfico diário, o stop então fica abaixo dessa mínima aqui dos 114,40. Então, esse seria aí a minha leitura. Tendência de alta de curto prazo que deu um sinal de perda de força nessa tendência nesses 2 últimos pregões e reverte ao perder essa região aqui. E se começar a subir aqui de novo, vejo compra? Não vejo compra não. Que arriscar mais seria ter mais uma a duas, principalmente 2 barras aqui, segurar em cima dessa região de suporte e gerar algum sinal de alta para arriscar alguma coisa aqui no papel. Pegando o gráfico mensal, olha o tamanho já desse movimento de subida. Aos poucos vai aumentando muito a chance de ter o quê? Alguma correção dessa subida. Algum movimento contrário, seja no gráfico mensal, seja no gráfico semanal, de ter alguma correção como essa aqui, de buscar, por exemplo, a média. Então aqui já é um indício que pode ou lateralizar ou ter algo para baixo, principalmente se o gráfico diário perder essa mínima aqui. Então atenção aí, compra, vejo com risco maior nesse momento. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui. Comente aqui embaixo qual é o ativo que você quer que aborde na análise de fechamento de amanhã. E lembrando que amanhã vai ser um dia aí que a gente vai disponibilizar as atualizações das carteiras recomendadas para o mês de novembro. Então fique antenado aí no aplicativo DV Invest. Um grande abraço e até a próxima.